Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do Encontros Cast. Eu sou Sabrina Chagas, sou oncologista da Oncologia DOR. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho importante lembrar que o nosso projeto, a gente já está chegando no 6º episódio e a gente fica muito feliz com o retorno que a gente recebe. Eu organizo esses eventos com a Fabiana Roth, nossa fisioterapeuta oncológica, e a gente tem no YouTube também, além dos podcasts, a gente tem os encontros online com aulas, com palestras, são vários temas e, gente, está imperdível, recomendo, porque realmente a gente tem profissionais imperdíveis, maravilhosos e os temas muito presentes dentro da oncologia, trazidos de forma irreverente e com muita qualidade. Hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui nesse podcast com a gente, eu vou deixar a Fabi apresentar. Mas hoje a gente quis trazer um olhar um pouco diferente. A gente que trabalha na oncologia, muitas vezes os pacientes não sabem como é a nossa rotina por trás da mesa do consultório. Então a gente quis trazer um pouco como é que vivenciar de mãos dadas esse caminho com os pacientes. Eu trouxe uma pessoa muito especial que trabalha em contextos sociais também, em projetos sociais, e eu quis trazer um pouco desse olhar humanizado, mas antes quero cumprimentar a Fabi. Fabi, obrigada de novo por estar aqui com a gente. Obrigada, Sabrina. Mais uma vez, né, nesse projeto lindo que é essas gravações do Encontro Cast. E a gente sempre trazendo pessoas incríveis, informações, né, para os nossos pacientes. E hoje a gente traz como convidado Pedro Pinho, radio-oncologista da Oncologia DOR. Pedro vai falar para a gente um pouco também da trajetória dele, né, e do cuidado que ele tem com as pacientes, os pacientes. Eu queria começar com o Pedro, para ele comentar para a gente, falar um pouco dessa jornada dele, né, como médico radio-oncologista, como é que foi essa escolha, como é que você chegou até aqui. Fala um pouquinho para a gente. Obrigada por você estar aqui, Pedro. Bom, olá meninas, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês, Sabrina, Fabi. A gente já fez algumas coisas juntos, fora daqui, sempre com esse olhar mais atento ao paciente, e é um assunto que eu gosto muito, então obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E a minha escolha da radioterapia, todo mundo me pergunta isso, né? Porque na faculdade, pelo menos na minha, a gente nem se falava sobre radioterapia, pouco se falava sobre oncologia. Na minha época não tinha uma cadeira de oncologia. Radioterapia, então, era super pouco falado. E o que acontece é que quando eu me formei, eu já era casado com 2 filhos. E a mãe da minha esposa, a minha sogra, era oncologista e faltando um ano para acabar a faculdade, mais ou menos, eu comecei a andar com ela, ter mais contato com ela, e ela me falou um pouco sobre a radioterapia, e aí eu comecei a investigar um pouco mais o que era, o que não era, visitei alguns serviços e fiquei encantado sobre a radioterapia, sobre o tipo de tratamento que era, que associava tecnologia com uma doença super importante que só está crescendo, e sempre me gostou muito a ideia de tratar pacientes oncológicos, porque acho que é super desafiador, não só da parte técnica e da doença também, mas talvez principalmente da questão emocional, né? Então, acho que quem está envolvido no tratamento de um paciente oncológico sabe que só fazer quimioterapia ou radioterapia, assim, talvez não seja o necessário. A gente precisa sempre equilibrar ou até sobrepor a questão emocional, que sem dúvida nenhuma tem uma fundamental importância no desenrolar do tratamento desses pacientes. Então, foi mais ou menos por isso que eu fiz radioterapia. E eu simplesmente adoro o que eu faço. Não, maravilhoso, e a gente percebe isso, né? A gente tem algumas pacientes em comum. Nos projetos também, sempre que a gente traz o olhar mais humanizado para pacientes, traz esse olhar além dos tratamentos, você está sempre lá a postos e muito envolvido, isso me encanta em você sabe disso, eu já te falei isso. E a gente estava aqui conversando um pouco antes do episódio começar, e eu trouxe um trecho do que aconteceu recentemente comigo, e eu queria que você comentasse um pouco. Eu estava numa consulta com uma paciente que a gente tem em comum, e ela falou que
ela na consulta com você, ela ficou muito emocionada, também foi um pouco ríspida diante das notícias que ela estava tendo, e aí no final ela comentou assim, mas vocês estão acostumados com isso, então esse episódio traz um pouco essa ideia, né? Será que a gente realmente está acostumado com isso, Pedro? Será que atrás desse dentro da gente é um coração duro que não percebe, não sente essas dores dos pacientes? Eu queria que você trouxesse um pouco esse olhar. Não acho que... Bom, eu falo por mim. Eu não estou acostumado com isso. Óbvio que isso é o nosso dia a dia. Então, assim, talvez a gente esteja acostumado no sentido de que todo dia, o dia inteiro, a gente está lidando com isso. Então, a gente tem um costume pela questão numérica da coisa, mas daí achar que a gente tem uma capa protetora de emoções... eu já não acho que funciona exatamente dessa forma. Óbvio que a gente, como médico, tem que conseguir separar de alguma forma e não se deixar levar pela emoção nas decisões que a gente tem que fazer ou nas conversas que de vez em quando são duras que a gente tem que ter com o paciente. Mas isso não faz com que a gente não pense neles ou que não sofra junto com eles, porque a gente simplesmente se coloca no lugar deles e vê que muitas das situações são complicadas sim. Então, assim, a gente vai para casa pensando e preocupado e triste e até repensando na nossa vida, né? Assim, coisas boas ou coisas ruins, coisas a melhorar, porque é difícil lidar com isso no dia a dia, né? Existe sim não um esgotamento mental, mas acho que de vez em quando a gente fica cansado um pouco de tanta questão emocional, né? Então eu acho bastante desafiador essa questão da gente lidar com isso todos os dias, o dia inteiro. Né, porque não é fácil. E interessante isso, porque a gente lida com as emoções do outro o dia inteiro, todos os dias, né? Quando não presencial, muitas vezes, né, pela rede social, pelo WhatsApp, né? E aí, Pedro, o que você faz assim para se cuidar, né? Porque às vezes a gente fica, é o que você falou, a gente sai um pouco, né? Uma questão emocional mais abalada do consultório, né? Às vezes tem umas questões, não vou falar não mais pesadas, mas assim, mais difíceis de resolver, e você se envolve, né, com aquela situação do paciente, com a história do paciente. Como é que você faz para se cuidar diante disso tudo, né? Eu procuro usar o meu tempo livre, enfim, que eu não estou trabalhando, sempre fazendo coisas que me dão muito prazer. Então, assim, eu gosto de correr, eu gosto de escalar, eu saio, eu viajo, encontro os meus amigos, a gente faz churrasco, eu toco, eu tenho uma banda com os meus filhos. Então, assim, o máximo... Excelente pai até. Maravilhoso. O máximo que a gente puder fazer para tocar a nossa vida e não viver... Não é que a gente não possa viver intensamente aquilo. Acho que a gente tem que, sim, viver intensamente aquilo enquanto está no trabalho e sim, levar um pouco para casa disso, mas conseguir talvez achar um botão de desligar daquele mundo e ter a sua vida normal, né? Coisas que te deem prazer, porque acho que se a gente ficar pensando e meio que bitolado só nisso, a gente não vai aguentar. Em algum momento o corpo e a mente desligam e você não vai dar conta disso tudo. Então, o que eu tento é fazer isso, aproveitar meus fins de semana, aproveitar as manhãs que eu adoro, quando tá sol, eu dou um mergulho na praia antes de ir pro trabalho. Então, são às vezes pequenas coisas que, pelo menos para mim, fazem muito sentido e que me renovam a alma, assim. Eu acho que isso é uma mensagem também para todos, né? Eu vi uma vez, recentemente, uma pirâmide, né? Que a gente tem a pirâmide da saúde, e a base da pirâmide, desse contexto de estilo de vida, é sobre a saúde mental. E é algo que a gente nem sempre enfatiza, nem sempre dá atenção, né? Eu vejo muitas vezes nós e os pacientes também querendo resolver a vida em vários cenários, mas a parte mental, psicológica também vai ficando para trás, né? Então, pensando nisso, eu vou fazer um apontamento, né? Que você recentemente fez uma viagem muito linda e totalmente dentro do contexto que eu falei no começo, que é esse olhar social que você tem, né? De oferecer para pessoas em sofrimento mais do que a maioria, né? Que fica presa nos consultórios, e isso é algo que me encanta em você. E eu quero entender, né?
A gente falou de você buscar esses finais de semana, né, esses momentos com a natureza, com seus filhos, mas o que te leva, Pedro, também a, em paralelo, também se envolver com projetos sociais? E aí você me contar um pouco dessa experiência que você teve. Bom, eu voltei semana passada do Pará, e todo mundo que me pergunta da viagem, eu falo que, sem a menor dúvida, foi a melhor semana que eu já tive na minha vida, assim. Totalmente desligado de tudo e de todos, num lugar com uma natureza incrível, mas mais do que isso, a gente ficou num barco, éramos mais ou menos 35 pessoas, entre tripulantes, técnicos, médicos voluntários, simplesmente ali com a cabeça de ajudar quem precisava, sem pensar em absolutamente nada além disso, né? Então, foi muito, muito interessante, muito legal. Não é uma ONG, é uma instituição, chama São Francisco da Providência de Deus. Eles têm esse cuidado. Eles começaram em São Paulo com tratamentos e ajuda de dependentes químicos e foram crescendo. Hoje eles têm hospitais e têm esse projeto que é um barco. Eles estão indo para 3 barcos ano que vem, que vai rodando o Pará e atendendo populações ribeirinhas. São pessoas que precisam de um cuidado que para a gente às vezes pode ser básico e para eles não é, né? Não é tão acessível. Então, você ir lá e poder fazer diferença na vida de alguém, eu acho isso uma coisa muito interessante. Não é que eu não acho que a gente não faça diferença aqui, eu acho sim que a gente consegue de alguma forma fazer diferença nos nossos pacientes do dia a dia. Mas é porque lá, pelo menos na minha visão, a gente está ali para ajudá-los ou eles simplesmente não têm ajuda. Acho que muda um pouco nessa questão, né? São pessoas muito humildes, com um coração enorme, te recebem muito bem. Assim, eu atendi vários e vários pacientes que chegavam lá e queriam me dar peixe ou que eles plantaram e eu ficava meio sem graça de aceitar, até porque assim, eles já não têm muito o que comer e aí eles queriam dar o pouco que eles têm. Então, assim, uma população com um coração enorme e que te faz repensar muito na vida, repensar nessa nossa correria louca, nessa busca incessante por dinheiro ou carreira e que no final das contas a gente vê que não significa muita coisa, sabe? Então, assim, eu voltei com uma paz interna inexplicável, assim. Eu recomendo todo mundo que possa um dia ir para lá ou algum outro tipo de ajuda que seja, porque faz muito bem, assim. A gente quer, né, Sabrina? Já está nos nossos planos. Nossa, e você falando ali pra gente nos bastidores, Pedro, assim, você via que ele se emocionava, né, contando essa viagem que ele fez para ajudar o próximo, e eu acredito que ele se sentiu, assim, ficou até mais grandioso, se sente assim, né, não sei, não tem nem palavras para falar, porque a gente ficou muito feliz com tudo que você fez. E uma coisa que eu acho interessante falar, que das pacientes que eu recebo, que são suas pacientes também, que eu acho assim muito fofo, que ele fala assim, nossa, primeiro eu brinco, tá? Vou falar. Fala, olha, quando vocês olharem o doutor Pedro Pinho, pronto, vocês não vão nem mais esquecer que tá fazendo tratamento, porque ele é um gato, ainda brinco, o dedo fica até vermelho quando eu falo. E assim, mas claro, né, no carinho, e elas, nossa, realmente, mas não é isso, elas voltam, falam, realmente, ele é muito bonito, mas o que me encantou no doutor Pedro, é que eu entendi tudo o que ele vai fazer comigo. Ele me explica, ele desenha, ele escuta a gente. Então, eu saí de lá tão aliviada, vai ser, acho que, tão mais fácil enfrentar o meu tratamento que eu vou fazer agora, os meus medos, que é isso, é você lidando com a emoção do próximo da melhor forma possível, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque a gente não vê isso no dia a dia. A grande maioria dos profissionais de saúde não escutam os seus pacientes, não explicam sobre o tratamento, não permite que os pacientes participem dessa trajetória de escolha, né, do melhor cuidado, porque cada um sabe qual vai ser o seu melhor cuidado, né? A gente sabe que na medicina a gente quer sempre curar, nem sempre é possível. Às vezes a gente pode oferecer o melhor cuidado e a gente pode prolongar muito mais a nossa qualidade de vida e a dos pacientes também, envolvendo todo mundo. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente.
Vamos lá. O que acontece? Algumas pessoas sabem, outras não. A mãe dos meus filhos já teve leucemia e hematologista, né? Então, quando passamos para o lado de lá da mesa, como pacientes e não como médicos, acho que a gente muda completamente a percepção do que é você ter um câncer. E não foi comigo, foi com ela. Então, assim, eu imagino que para quem passa por isso seja infinitamente pior, mas eu, como acompanhante, já fiquei super angustiado. Então, muda muito, pelo menos mudou a minha percepção de tudo, assim. E uma coisa que eu vejo é que, nesse momento que é super angustiante do diagnóstico, você ter dúvida te faz pensar longe, né? Então, assim, quando você não sabe por que você está fazendo o tratamento ou simplesmente você engole, você vai fazer isso e você aceita, acho que isso te permite ter dúvidas, e dúvidas, para mim, geram ansiedade, geram medo, te fazem buscar coisas no Google que talvez você vai receber uma resposta que ou não seja que você queira ler, ou que seja uma resposta mentirosa. O que mais tem são informações erradas ou falsas, não necessariamente feitas de má índole, mas a gente sabe o perigo que é a internet. Então, pensando nisso tudo, eu procuro sempre na minha consulta fazer com que a paciente entenda o motivo pelo qual ela está fazendo radioterapia, e não simplesmente falar, você vai fazer radioterapia assim e tchau, sabe? Eu acho que a impressão que eu tenho é que elas ficam muito mais seguras, entendem melhor o tratamento, e aí elas sabem que se tiver um efeito colateral, elas talvez não se desesperem tanto, porque elas sabem que aquilo poderia acontecer, né? Então, acho que essa forma que eu tenho de desenhar, de explicar, vai um pouco nessa área de tentar fazer com que eles não tenham dúvidas. E eu explico de uma forma muito simples, e às vezes eu fico até com vergonha, porque eu às vezes atendo médico, eu desenho, eu falo, e eu falo assim, vou esquecer que você é médico, porque senão ele vai achar que eu sou um cara ali, né, uma criança explicando, desenhando, fazendo seta, mas eu acho que, mesmo para médico, aí eu falo quando eu estive com a mãe dos meninos, a gente fica um pouco cego nessa história toda, né, assim, é muita informação, porque a gente pensa que é um paciente que não tem nada, vai fazer, por exemplo, um tumor de mama, vai fazer um exame de rotina, de repente ela tem um tumor e vai fazer biópsia e fala de quimioterapia, radioterapia, cirurgia e PET. É um caminhão de informações que ninguém consegue absorver isso tudo. Então, acho que se cada profissional que aquele paciente passar tiver o cuidado de explicar para ele o passo a passo, eu vou te pedir um PET por causa disso, os resultados possíveis são esses e esses, em cima disso, acho que isso traz uma segurança que, para o paciente, é muito importante. E torna o tratamento mais leve, né, Pedro? Torna mais leve, torna mais fácil, torna com que ele fique mais seguro. E aí dá para a gente voltar um pouco atrás no que a gente estava falando. Você falou para mim assim, o que você faz quando você sai de lá e desliga? Uma das coisas que saiu semana passada, até uma reportagem, não sei se vocês viram, sobre o problema do WhatsApp na questão mental do médico. Por que eu trouxe esse assunto à tona aqui agora? De fato, isso acontece muito, né? Você está em casa, 10 horas da noite jantando, e você recebe mensagem sem parar um segundo. Isso não te permite liberar a sua mente em relação a isso. Então, eu acho isso, assim, quanto mais o paciente está sabendo, mais seguro ele fique, talvez menos ele te procure fora daquele contexto, assim, talvez menos ansioso, porque várias das dúvidas que eles têm, você vê que é por ansiedade, a gente entende, tudo bem, é normal ficar ansioso, mas eu acho que o tratamento vai melhor quando ele está seguro daquilo que ele está fazendo, entendeu? Essa é a minha visão. E eu gosto que a gente está conversando aqui sobre pontos que têm nomes, né? Então, a gente está falando de decisão compartilhada, dos médicos e os pacientes discutirem, né, a caminhada juntos, porque não é uma decisão unilateral, então a gente tem que estar junto nesses pontos. A gente falou de letramento também, a importância que tem do paciente entender do seu diagnóstico, entender o seu tratamento, para que diminua a ansiedade. E eu acho que é um ponto importante da gente trazer é que, a partir do momento que ele entende, ele também consegue tirar mais dúvidas, conversar mais com seus médicos, e muitos pacientes se inibem nesse ponto, né? Eles pensam,
isso não é importante, o meu médico de repente não acha que isso é importante, a consulta é muito rápida, o ponto mais importante da consulta é a medicação e o efeito colateral, quando a vida da pessoa é um ponto disso tudo, né? Uma das questões são os remédios, mas a gente tem uma pessoa como um todo. E aí, Pedro, esses temas que eu estou falando são temas que eu trago muito nas palestras e nos eventos que eu organizo, né? Trazer esse olhar mais integral dos pacientes. Aí eu queria uma opinião sua. Qual é a sua percepção? Você acha que a gente está mudando um pouco a medicina, a oncologia, os pacientes? A gente está conseguindo mudar um pouco essa questão de ter um espaço separando o paciente do profissional? A gente está conseguindo, talvez, humanizar mais esse cuidado e fazer com que o paciente participe mais? Você tem uma visão otimista nesse sentido? A gente falou um pouco sobre isso antes, mas trazer aqui para a nossa conversa. Eu acho que a gente tem muito o que caminhar nesse sentido ainda. Acho sim que mudou, né? De 10 anos para cá, acho que hoje é bem diferente, assim, acho que o paciente participa mais, a gente explica mais. Eu entendo que existe um cuidado mais integrado, então, assim, você me liga para discutir um caso, aí a gente fala para a Fabi, então acho que existe sim uma questão que está mais integrada e melhor nesse sentido, com uma participação maior do paciente, mas acho que a gente está começando a engatinhar nisso daí. Eu acho que a gente tem que focar cada vez mais, não só na questão do paciente, de percepção dele da doença ou da questão emocional do paciente, mas, como a gente falou anteriormente, no profissional também, né? Acho que hoje existe pouco cuidado nessa questão da saúde mental do profissional que está lidando com aquilo, né? Então, eu sou otimista, sim, em relação a isso. Acho que a gente está no caminho certo, mas acho que ainda tem um caminho longo a ser percorrido para a gente chegar num modelo ideal. É isso. Nossa, muito bom, Pedro. Eu acho que a gente já está infelizmente, né? Já estamos no final desse podcast, dessa conversa maravilhosa, e aqui a gente fica te ouvindo e a cabeça fica, né, Sabrina, pensando, né, e eu queria te agradecer por você estar aqui com a gente. Pode ter certeza que você vai participar sempre mais acho que a gente precisa, né, de pessoas como o Pedro para compartilhar com a gente os nossos projetos, as nossas ideias e melhorar, né, e para a gente conseguir tudo isso que a gente quer, né? Eu sou otimista também como você e a gente quer mais humanização no cuidado, né, Sabrina? Aí eu deixo você para a palavra final. Não, é isso, eu queria... A gente sempre que se encontra, né, Pedro? Porque a gente trabalha junto, mas o Pedro fica na radioterapia e eu fico na clínica, e quando a gente se encontra, normalmente é em evento. E sempre a gente tem a mesma fala, é uma fala recorrente, né? Eu acho que é uma admiração muito mútua que a gente tem, porque a gente compartilha muitas ideias, assim, referentes ao bem-estar, ao cuidado do paciente, a coisas que podem fazer diferença. E eu, enquanto você falava numa das falas, Fabi, eu tava pensando assim, cara, que sorte a minha que eu encontrei uma pessoa que também tem esse olhar para tocar os projetos comigo. Então, nossa, que privilégio meu estar do lado de duas pessoas que têm esse olhar. E no mundo da oncologia, né, que muitas vezes as pessoas acham que é um mundo muito duro, né, que os profissionais se endurecem para trabalhar nesse sentido, e quando na verdade muitas vezes é uma proteção que os profissionais colocam, porque como a gente falou no começo também, antes de começar o podcast, a gente não aprende na faculdade como conversar, como dar notícias difíceis, como escutar, né, essa escuta ativa. A gente vive numa sociedade que não escuta ninguém, né, as pessoas estão ávidas por falar o tempo inteiro, né, muitas vezes para não se ouvir. Então a gente está num cenário social,
sociocultural, que a escuta está muito pobre, que as pessoas estão muito ansiosas. A gente na faculdade não teve aulas, eu acho que algumas faculdades hoje têm essa parte na graduação, então a gente não aprende a conversar com o paciente sobre a parte oncológica, não aprende a acolher, né? A gente tem muito, eu dou aula um pouco sobre a história da medicina, e a gente tem muito esse olhar industrializado, né? Da gente ter o problema e resolver, tem a doença, dar o remédio, e a gente, né, fazer isso com todos que chegam até nós, só que a gente é muito mais do que isso, né? E a gente precisa cuidar dessas pessoas. Então, novamente, eu quero te agradecer e quero que você faça comentários finais sobre isso que eu falei. Bom, primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer. Todas as vezes que vocês me chamarem ou quando me chamam, eu tento ao máximo participar, porque acho que vai muito na linha do que você acabou de falar, né? Assim, a gente precisa muito entender que a gente precisa tratar um paciente como um todo. Não basta tratar a doença ou o tumor, não basta pensar em cirurgia, quimio, rádio, física. Tem que pensar num todo, assim. E eu não tenho nenhuma dúvida que a questão emocional tem um peso, sim, no bem-estar do paciente, no bem-estar do médico e no desenrolar da doença dele. Então, a gente tem que focar nisso mesmo. Óbvio, o avanço tecnológico, a gente vai ficando muito animado, assim. O cenário mudou do câncer, eu acho, né? Assim, a gente tem hoje uma perspectiva sempre boa em relação ao tratamento, às doenças, isso tudo, mas a gente não pode deixar em hipótese nenhuma de lado a questão emocional, que muitas vezes não são estudados por N motivos, né? Não tem nenhuma grande indústria por trás bancando um estudo sobre a questão emocional, e sim em relação a qual remédio vai dar certo ou não. Mas, enfim, é uma outra... Abriu outra caixa. Uma outra motivo de podcast, mas... Acho que se um dia fosse feito grandes estudos em relação à questão, ao bem-estar emocional do paciente e do médico, e os dois em conjunto estando bem, acho que a gente veria que os resultados seriam bem diferentes. Então, foco nisso, acho que a gente está no caminho certo, chamar mais gente que se anime em pensar um pouco nisso e montar bons projetos para tocar isso para frente. Vamos junto. Obrigado, Pedro. Obrigada, Fabi. Obrigado a vocês.